Bom dia, é uma alegria mais uma vez estarmos aqui para aprendermos mais sobre o Senhor Jesus revelado em Sua palavra. Então, quero saudar a vocês com a graça e a paz do nosso Senhor, nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de nós começarmos o nosso tempo aqui, nós iremos estudar hoje o livro de Oséias, o primeiro livro dos chamados profetas menores. Quero começar com uma palavra de oração, pedindo para que o Espírito Santo possa aplicar de maneira poderosa em nosso coração e nossa mente as informações e as lições preciosas contidas nesse livro. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer por mais um dia, agradecer a Deus porque a cada manhã que se levanta, o Senhor mostra a nós a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Pai, em atividade. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque nas coisas mais triviais da vida, nós podemos ver a Tua mão, a Tua santa mão sobre nós. Pedimos a Deus que neste momento o Senhor nos visite com poder, por meio do Teu Santo Espírito, aplicando a Tua palavra, ó Deus, que não volta vazia, e que ela possa encontrar um solo fértil em nossos corações, para que por meio dela, Pai, da Tua palavra sendo explicada aqui, possamos nos apegar ao Senhor, conhecer o Senhor, e isso, ó Deus, ser refletido na maneira como vivemos, na maneira como proclamamos o Evangelho. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos dê um tempo edificante aqui. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Ok, meus irmãos e vocês que nos assistem aí pelo nossa plataforma digital, você pode então abrir a sua Bíblia no livro de Oséias, é o livro seguinte ao livro de Daniel, Oséias capítulo 1. Nós então iremos gastar aqui um tempo observando características e a mensagem, o esboço do livro de Oséias, para quem ele escreve e como podemos aplicar isso em nossa vida. Então, o nosso plano de aula aqui contempla nós estudarmos um pouco sobre o autor, quem foi Oséias, o seu contexto histórico, onde ele estava ao longo da linha da história, a composição e esboço do livro, qual a mensagem de Oséias para a nação a qual ele então recebe o ofício de profeta, as lições em seu contexto original, ou seja, para os seus primeiros ouvintes, e aplicações para nós. Então vamos lá. Eu vou usar aqui uma introdução de um já falecido teólogo chamado Wiersbe, e ele começa dizendo que os profetas às vezes fazem coisas estranhas. E é muito interessante quando a gente lê a palavra de Deus e notamos essa singularidade em alguns profetas. Veja bem, por 3 anos, Isaías perturbou as pessoas andando pelas ruas vestido como um prisioneiro de guerra. Você imagina, um profeta, e que por 3 anos ele se veste como alguém que é um prisioneiro. Durante vários meses, olha só, Jeremias carregou um jugo sobre os seus ombros. No caso do profeta Ezequiel, ele comportou-se como um menino brincando de guerra. E em certa ocasião ele usou um corte de cabelo como uma ilustração teológica. Depois da morte súbita da esposa de Ezequiel, ele transformou a sua experiência dolorosa num sermão. Então vem a pergunta: por que esses homens fizeram tais esquisitices? E a resposta é que essas esquisitices são expressões da misericórdia divina. Na realidade, elas são sermões práticos. O povo de Deus havia se tornado surdo para a voz do Senhor e não se importava mais com a aliança que o Senhor havia feito com o povo lá no Monte Sinai. O Senhor então chama os seus servos, separa esses homens, dá a eles uma mensagem profética. Só então eles poderiam ser poupados da disciplina e do julgamento divinos.
Mas o que nós lemos nos relatos dos profetas é que o povo é contumaz. Eles são obstinados em seu pecado. E o que nós vemos então é um Deus que é justo, aplicando então a sua disciplina sobre este povo. Então, o que nós sabemos sobre Oséias? Na verdade, o nome Oséias significa salvação. E esse nome, o radical desse nome é o mesmo para Josué. E Josué significa que Jeová é a salvação. E o nome Josué, traduzido para o grego, é Jesus. Contudo, nós não temos informações importantes sobre a pessoa de Oséias, onde ele nasceu, quem era a sua família. Temos apenas a noção aqui que ele é filho de Beeri, que é um nome hitita, e que nós vemos lá em Gênesis capítulo 26. Talvez algum tipo de expressão, como nos dias de hoje, de nós darmos nomes àqueles personagens bíblicos. Mas nós não sabemos quem é a sua família, onde ele estudou, qual era o seu ofício antes dele se tornar um profeta. Não sabemos nada sobre a sua infância, como ele foi educado, sua notável familiaridade com a Torá. Josué e Juízes sugere que ele foi completamente treinado nas Escrituras. Da mesma forma, a natureza enigmática do seu livro sugere um alto grau de inteligência e uma mente sutil. Você consegue perceber isso ao longo do livro de Oséias, que ele faz uso de parábolas. Na verdade, é uma forma de trazer lições usando metáforas. E ele vai usar metáforas como um filho rebelde, aplicando isso para Israel, como uma bezerra teimosa, como uvas no deserto. Então, nós veremos aqui uma série de exemplos de metáforas que fazem alusão ao comportamento obstinado e contumaz de Israel. Ele começou então seu ministério profético antes do seu casamento, em uma idade razoavelmente jovem. E seu ministério durou muito tempo. Ele começa então no final da época de Jeroboão II e vai até o início aí do reinado de Ezequias no reino de Judá, ok? Então, esse ministério foi muito tempo. Alguns estudiosos sugerem que Oséias tenha desenvolvido o seu ministério em torno aí de 50 a 60 anos, um ministério bem extenso. Alguns estudiosos acreditam que tenha sido por volta de 40 anos. Então, para sermos um tanto quanto cuidadosos, nós iremos aqui colocar entre 35 a 40 anos foi o tempo do ministério desse profeta que foi chamado por Deus para um ministério no reino do norte. Veja bem, Oséias tinha uma verdadeira paixão por seu povo e compaixão por seu povo, e seu sofrimento pessoal por causa de Gomer, que vai ser a esposa que Deus fala para ele se casar, deu a ele alguma compreensão do sofrimento de Deus pelos pecados deles. Assim, suas palavras de julgamento foram entregues com paixão, mas temperadas com um coração de ternura. O ofício de Oséias foi um dos mais difíceis entre todos os profetas. Ele censurou seu povo pela mentira, assassinato, falta de sinceridade, ingratidão, idolatria, que é algo muito forte aqui em Israel, cobiça com metáforas e imagens cortantes. Mas suas mensagens foram pontuadas com consolo e esperança futura. Sabemos mais da época em que ele viveu, ou seja, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então aqui nós temos uma ideia do contexto histórico. Então as evidências sugerem que Oséias ministrou então durante essa última parte
do reinado de Jeroboão, que terminou por volta de 753. O versículo título que nós vemos agora diz que ele profetizou tarde quanto o início do reinado do rei Ezequias em Judá. Então esse Oséias, esse ministro, esse profeta ministrou durante a última parte desse reinado de Jeroboão e nos anos seguintes. Então seu ministério aí foi em torno de 755, 753 a 710. Nessa época, o reinado já havia sido dividido. Na realidade, o reino foi dividido por conta dos pecados de Salomão. Então, quando Salomão morre, Deus havia feito uma aliança com Davi, havia prometido para Davi que iria perpetuar o trono dele, porém Salomão, ele peca quando ele vai pelo caminho da idolatria também, né? Então o reino aí é dividido, Salomão morre, o seu filho então, Roboão, assume, e aí entra em cena também um Jeroboão. E esse Jeroboão então, ele fica com as 10 tribos do norte, e Deus, por amor a Davi, por amor à sua aliança, porque ele é fiel e ele não mente, e da parte de Deus ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, Roboão então fica com 2 tribos. Aqui temos então, aí no vídeo, aqui em verde, Israel. Israel então fica ao norte, que também é chamado aqui no livro de Oséias de Efraim. Efraim era a tribo mais forte da nação de Israel. Se você se lembrar, lá em Juízes, eles entram em disputa com Gideão porque eles não foram envolvidos na guerra contra os midianitas. Então a tribo mais forte que havia em Israel era Efraim. E então aqui o livro ele vai fazer esse sinônimo. Quando ele também fala Efraim, ele também está se referindo a Israel. E aqui temos então a tribo do sul, que é chamado apenas de Judá, que ficou Judá e Benjamim. Então nesse contexto histórico, nós vemos que Israel estava desfrutando de um período temporário de prosperidade política e econômica sob Jeroboão II. Na realidade, o seu pai havia conquistado várias batalhas, havia vencido em algumas batalhas os assírios, os egípcios, e ele então, conquistando esse terreno, essas vitórias, ele prepara então, vamos dizer assim, um solo para Jeroboão II. Então o reinado dele é considerado muitas vezes a era de ouro de Israel. Politicamente, e em termos de militar, Israel viveu o seu melhor período. A base então para esse renascimento foi o pai de Jeroboão, que é Jeoás, ou apenas Joás. No entanto, o Senhor avaliou a era de ouro de Jeroboão por outro critério. Não são as posses materiais que revelam o favor de Deus para uma pessoa. Não é aquilo que ele tem que demonstra que a mão do Senhor está sobre aquela pessoa, sobre aquela família ou sobre aquela nação. Os critérios da avaliação do Senhor são outros. Vemos então que anos antes Deus havia comissionado Amós para profetizar em Israel. Ou seja, Amós então é chamado por Deus, ele recebe os oráculos do Senhor e ele então começa a profetizar para Israel, o Reino do Norte, com relação ao comportamento, ao estilo de vida idólatra que Israel estava assumindo. Amós então advertiu a nação que estava se tornando uma nação cosmopolita, amaldiçoando as políticas violentas, opressivas, injustas e egoístas do regime de Jeroboão. A nação então começou a desmoronar depois que Tiglat-Pileser III fortaleceu a Síria. Então, o momento que Oséias está vivendo aqui, Jeroboão então morre. Assume em seu lugar o seu filho Zacarias. Zacarias reina apenas por 6 meses. Aí se levanta um homem chamado Salum e assassina Zacarias. Salum fica no trono, sobe ao trono, e depois ele é assassinado por Menahem.
Menahem fica então aqui por 10 anos como rei em Israel. E ele ficou todo esse tempo porque ele pagava um tributo extremamente pesado para o rei da Assíria, no caso aqui, Tiglat-Pileser III. Depois assume no lugar de Menahem o seu filho Pecaías. E Pecaías é morto por um oficial do exército chamado Peca. Depois de 2 meses, esse homem é destituído e então entra em cena um rei chamado Oséias, que não é o profeta a qual nós estamos aqui tratando. E esse rei, então, ele vai até 722 a.C., quando ele se revolta, se rebela contra a Síria. Então a Síria invade Israel e toma Israel, e parte do povo de Israel, então, é levado para o cativeiro. Fica, portanto, um remanescente em Israel. A Síria, então, traz outras nações para ocupar ali o seu território que ela havia conquistado. Então, desses judeus que remanesceram, mais esses povos que foram trazidos pelos assírios, praticamente nasce uma nova nação, que é o tão conhecido os samaritanos, que os judeus não consideram como uma tribo pura. Quando você vê, por exemplo, o relato de João, capítulo 4, quando aquela mulher samaritana se encontra com Jesus, ela fica chocada porque Jesus se dirige a ela, porque ela era uma samaritana. Um pouco desse contexto histórico para nós aqui. Então, os reinados dos últimos 6 reis de Israel foram relativamente breves, como eu acabei de colocar aqui. Confusão e declínio caracterizaram os últimos anos do reinado do norte. O povo estava em um declínio espiritual cheio de pecados e idolatria. Se você for comigo em Deuteronômio, capítulo 31, ali já no último sermão de Moisés, ele está fazendo ali uma despedida para o povo, ele será recolhido, e então Deus revela algo para Moisés no verso 16. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer, e então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Então Deus já estava antevendo para Moisés que o povo iria abandonar a Deus, que o povo iria dar as costas para o único e verdadeiro Deus. E isso começa quando o povo começa a conquistar a terra. E Deus havia sido claro: quando vocês possuírem a terra que eu dei para os seus pais, aquela aliança que eu fiz com Abraão, e eu estou agora prestes a tornar isso concreto para vocês. Quando vocês então entrarem na terra, vocês devem destruir tudo. Vocês devem aniquilar aqueles povos. Aquilo é o meu juízo sobre aquelas nações. Matem tudo. Porém, quando o povo começa então a fazer as suas conquistas, eles não cumprem de maneira plena e final aquilo que Deus havia falado. Então aqueles povos remanescentes, eles contaminam Israel com as suas divindades pagãs. E dentre eles, Baal. Está aí a foto do Baal, à esquerda, que era uma divindade pagã dos cananeus. Baal, para os cananeus, era o deus responsável pelo tempo, era o deus da tempestade. Ou seja, o povo então tinha um culto a Baal, na expectativa de que Baal trouxesse chuva para a nação. Se a chuva viesse, aquilo era garantia então de que eles teriam uma sobrevida, eles teriam alimento. A chuva então fazia com que o solo ficasse fértil. A chuva fazia então com que aquelas plantas, aquelas sementes que foram semeadas crescessem de maneira vigorosa. E aquilo produzia então riqueza, eles poderiam vender o excedente daquilo que eles colhiam. A chuva era responsável para que o azeite fosse então
dado para que o vinho então viesse e fosse então tomado. Eles batiam, né, eles colhiam seus grãos na eira e faziam seus sucos de uva no lagar. O que acontecia com Israel? Quando Israel então entra e eles começam a se misturar ali com essas nações, eles acabam criando um sincretismo. Eles pensam que realmente Deus é bom, Ele nos livrou do Egito, nos trouxe para essa terra, mas parece que essa divindade aí chamada Baal é o Deus do tempo. Então eles começam a fazer algo, um sincretismo. Eles aqui têm uma adoração ao Senhor, mas o Senhor é aquele que nos tirou do Egito. Porém, Baal é aquele que traz fertilidade para a terra. É aquele então que vai garantir a nossa produção. Se vocês se lembrarem de Deuteronômio capítulo 28, Deus havia prometido para Israel que se Israel amasse Ele, que se Israel voltasse os olhos somente para o Senhor, que o Senhor fosse o único Deus dele, não faltaria chuva, Ele daria mais do que qualquer outra nação a produção dos seus grãos, ou seja, Israel viveria de prosperidade. Porém, o que nós vemos aqui é que Israel se envolve e acaba criando esse culto sincrético. E o negócio é tão feio, meus irmãos e amigos que nos assistem, que quando você estuda como esses cultos eram realizados, era algo extremamente imoral. Acontecia orgias, haviam as prostitutas cultuais, e na mentalidade deles, no Antigo Oriente Próximo, eles então praticavam essas orgias diante desses ídolos para que essa prática, essas orgias, estimulassem eles a trazerem a fertilidade para a terra. Então era algo terrível que estava acontecendo em Israel. E do lado direito tem a divindade Astarte, que no plural seria Astarote, também uma divindade pagã dos cananeus, ela é a versão feminina de Baal. Então Israel agora está nessa atmosfera de ídolos pagãos, esses são os dois principais, né? Dentro da cultura dos cananeus ainda tinha Dagon, ainda tinha Mote e outros deuses, né, que a gente poderia gastar mais um tempo aqui falando sobre eles. Agora sobre a composição do livro. Os temas dos capítulos 1 a 3 ecoam todo o restante do livro de Oséias. O adultério, então, de Gomer ilustra o pecado de Israel, dos capítulos 4 ao capítulo 7. Então, no capítulo 1, Deus fala para Oséias, você vai e toma uma mulher de prostituição, casa-se com ela e você vai ter um filho. E esse filho é chamado de Jezreel. E esse nome quer dizer que Deus semeia, no sentido positivo da palavra, ou no sentido negativo, Deus é aquele que espalha. Depois de um tempo, Gomer dá uma filha para Oséias, o nome dela é Lo-Ruamá, ou seja, desfavorecida. Mas tecnicamente é não compaixão, ou seja, sem compaixão. É a maneira como Deus está trazendo juízo para a nação, usando essas figuras práticas e visuais para o povo. Depois nasce um terceiro filho, que é chamado de Lo-Ami, que na sua tradução deve estar como não meu povo. Essa palavra lo, esse termo lo no hebraico é a palavra não. Nos 10 mandamentos nós vemos isso muito claramente, né? Não terás outros deuses, todo ele começa com esse termo lo. Então Deus está usando a família de Oséias como uma ilustração daquilo que Israel está fazendo com ele. Então, no capítulo 4 até o 7, nós veremos aqui que Gomer, ela vai se afastar do Senhor. Veja, capítulo 2, é interessante que fala sobre a infidelidade. No versículo 7, diz assim, Gomer, ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá,
vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Versículo 8. Ela não reconheceu que fui eu que dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Olha que coisa. Israel, aqui na figura de Gomer, Israel abandona o Senhor. Deus é quem dá o azeite. O azeite era algo fundamental para a cultura. Ele era usado tanto na alimentação quanto como um combustível e também para curar doenças. Deus é quem dava os grãos. Os grãos eram para as pessoas se manterem vivas. Deus é quem dava o vinho, a bebida principal daquela região. Era Deus quem dava isso para Israel. Mas Israel estava tão cego espiritualmente que atribuía esse favor do Senhor a Baal. Era Deus que havia multiplicado o ouro e a prata para Israel. Israel usa agora esse ouro e prata para adorar e cultuar Baal. Gomer, então, essa esposa infiel, que ilustra o comportamento idólatra de Israel. Aquilo que Oséias dá para ela, o modo como Oséias sustenta essa mulher, ela usa e vai atrás de outros homens, de outros amantes. O que nós temos aqui é uma figura extremamente forte, muito forte. Era a maneira como Deus, em sua graça e misericórdia, estava chamando a atenção do seu povo. Vocês estão fazendo isso. E ele usa essa ilustração gráfica. Deve ter sido algo terrível para o profeta. Imagina, ele está na casa dele. E quando ele vira para sua cama, sua mulher não está lá. E ele então sai para encontrar a sua mulher, que havia saído de casa para cometer adultério contra Oséias, o seu marido amável, cheio de graça e misericórdia. Veja como Deus é misericordioso. Capítulo 3 de Oséias. O Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Deus está dizendo: Oséias, agora você vai lá onde está a sua esposa com outro homem. Tire ela de lá e volte a amá-la, porque eu não desisti de amar os meus filhos. E você vai ser essa figura plástica, gráfica, do meu amor por Israel, amando Gomer. Versículo 2. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Foi tão triste a condição de Gomer, que ela foi vendida como uma escrava. O preço de um escravo normalmente seriam 30 peças de prata. Aqui está dizendo que foi comprado por 15. E esse valor era porque Gomer era conhecida por sua infidelidade. Uma mulher sem moral. E Oséias vai lá e compra, resgata, redime a sua esposa. Veja, versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna e sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois os seus filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e de sua bondade. Aqui é uma referência clara a Israel sendo espalhado, sendo exilado, e um dia Deus irá reunir todo o povo de Israel que está espalhado pelo mundo, e eles então adorarão o verdadeiro e mais ilustre filho de Davi,
que é o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então, esse comportamento contumaz de Gomer comunica de maneira clara, gritante, a condição de Israel. Veja, capítulo 4. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, apenas juramento falso. Ou seja, mesmo que o povo se arrependesse, isso não era um arrependimento legítimo e genuíno. Era apenas algo da boca para fora. Mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem juntamente com os animais do campo, com as aves do céu. Até os peixes do mar estão morrendo. Tudo são figuras para ilustrar a condição espiritual de Israel, mesmo desfrutando de uma época política e material bem-sucedida. No capítulo 6, nós vemos esse arrependimento fingido. Diz assim: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Israel não havia se arrependido genuinamente. Era apenas algo da boca para fora. Era apenas pegar um cordeiro e sacrificá-lo. Senhor, nós estamos aqui sacrificando, derramando o sangue desse cordeiro, mas apenas como algo mecânico. Isso não vinha como uma profunda conversão no sentido de voltar-se para o Senhor, de abandonar aquelas velhas práticas, de abandonar aquele sincretismo, de abandonar Baal, de deixar de amar, confiar e se curvar para Baal. O povo de Israel pecou porque eles falharam em conhecer o Senhor. Meus irmãos, o nosso alvo diário deve ser conhecer mais do Senhor. Conhecer mais do Senhor. Conhecer mais do Senhor. E Ele nos deu todas as ferramentas para isso. Inclusive nessa pandemia. Deus tem nos dado a graça de todos os dias pessoas serem alimentadas com o conhecimento do Senhor. Veja, dos capítulos 8 ao capítulo 10, a degradação de Gomer representa o julgamento de Israel. O castigo está próximo. Capítulo 8, verso 1. Toque a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel havia feito uma aliança com o Senhor, e o Senhor havia feito uma aliança com Israel no Monte Sinai. Da parte do Senhor, essa aliança nunca foi quebrada, mas da parte de Israel, essa aliança foi rompida e ela foi quebrada. E por conta dessa aliança ser rompida e quebrada, agora Deus está trazendo juízo para a nação. A nação então ficaria sem sacerdotes, a nação então ficaria sem a sua liderança religiosa, sem reis, sem príncipes, isso como um resultado da obstinação na idolatria dos pecados, um coração que não se volta para o Senhor e que não se arrepende genuinamente. Vemos então a redenção de Oséias por Gomer, mostra a restauração de Israel. Veja o capítulo 11. O capítulo 11 é um capítulo maravilhoso. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura, mas fui eu que ensinei Efraim, aqui aquela analogia, né? Sinônimo de Israel. Eu que ensinei Efraim a andar, tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava.
Meus amigos e irmãos, vejam como Deus se derrama em amor por um filho rebelde. Deus não desiste de Israel. Mesmo Israel, com toda a sua idolatria, acreditando que era Baal que trazia os benefícios, que sustentava Israel, Deus ainda insiste com Israel. Deus ama Israel. E ele prossegue: atraiu-os como cordas humanas com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusaram a voltar para mim. Deus então agora está dizendo que a Síria, como ele é o Senhor da história, é ele quem coloca reis, é ele quem tira reis. E agora ele está dizendo que a Síria irá conquistar Israel. E isso era, naquela época, o que uma nação mais temia, ser conquistada e exilada. Portanto, aquilo que Israel mais temia iria acontecer com ela, porque ela não se arrependia e ela não se voltava para o Senhor. Veja o verso 11. O verso 7. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Veja mais uma vez uma expressão do coração de Deus. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Adimá? Como poderia fazer de você outras, Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim. Toda minha compaixão se manifesta. O que nós vemos no capítulo 11 é o coração, o centro do amor do Senhor derramado sobre Israel. Mesmo Israel se inclinando em rebeldia, Deus ainda manifesta o seu amor. Amor, meus irmãos, não é um sentimento, é uma decisão. E Deus decidiu amar Israel, a despeito de sua idolatria, a despeito de sua condição de acreditar nas falsas promessas da idolatria. Deus insiste com Israel, porque Deus é amor. Essa é a natureza de Deus. Então, amor é uma decisão. E Deus decide então amar Israel, independentemente de como Israel se comporta. Embora o seu comportamento contumaz será tratado. Lembre-se, Deus é justo, Deus é santo. Deus não vai permitir com que o seu povo peque de maneira descontrolada. A coisa mais triste que alguém pode experimentar na vida é quando Deus retira a sua santa mão de restrição e entrega então, seja um homem, seja uma mulher, seja uma nação inteira, ao seu próprio prazer. Deus então coloca a mão sobre Israel e aplica então o seu castigo, a sua disciplina. E toda vez que Deus traz juízo sobre os homens, Ele também traz salvação, Ele traz esperança. Ele está dizendo, Israel será levado a cativo, mas eu o tornarei, eu reunirei eles, e então eu colocarei no trono um filho de Davi. Fantástico isso, não é? Então temos aqui o casamento de Oséias com Gomer, no capítulo 1, dos versos 1 até o capítulo 2, os filhos dessa prostituição. A infidelidade de Gomer, como nós já lemos. Temos depois a fidelidade de Oséias no capítulo 3, como já foi lido. Então, Oséias vai, Deus ordena ele, vai e compra, ama aquela mulher. Então, Oséias vai e redime Gomer, comprando Gomer. No capítulo 4, a ignorância e infidelidade de Israel, o julgamento de Israel, ou seja, Deus não vai deixar de trazer juízo sobre o pecado, Ele vai tratar o pecado. E a fidelidade de Javé,
ou Senhor, né? E amor a Israel, do capítulo 11 até o capítulo 14. Leia em casa. Quero trazer esse desafio para você. Leia o livro de Oséias. Você não vai gastar 45 minutos lendo, são apenas 14 capítulos. E você vai se encantar com o amor do Senhor. A mensagem central então de Oséias. Oséias retratou a fidelidade, a justiça, amor e perdão de Deus para com o seu povo. Em seu relacionamento com Gomer, Oséias então retrata esses aspectos que foram mencionados aqui. Ele então, Oséias, profere cerca de 150 declarações sobre os pecados de Israel e mais da metade trata da idolatria. A idolatria foi o pecado mais evidente de Israel, que mais assediava Israel. O tema da justiça de Deus é contrastado com a falta da justiça de Israel. O tema do amor de Deus é visto em contraste com a dureza e o ritual vazio de Israel. O amor leal de Deus é incondicional e incessante. Isso é fantástico. Deus não desiste dos seus filhos. Deus não desiste de nós. Apesar dos múltiplos pecados de Israel, Deus tenta todos os meios trazer seu povo de volta para si. É um amor que insiste. É um amor que vai além daquilo da retribuição. É um amor que não depende das coisas que Israel faz. Depende da minha decisão de amar. Eu amei. Eu fiz uma aliança com Israel. E da minha parte eu vou cumprir até o fim. Ele pede então ao povo que retorne ao Senhor, mas o povo desobedece. As consequências então de se afastar de Deus são graves. Porém, há um gracioso convite para que o povo retorne para Deus. Capítulo 14, verso 1. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Vamos lá. Oséias capítulo 14. Verso 2. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Coisa tremenda. Israel havia então caído em idolatria. Israel havia transferido a sua segurança para a Síria e para o Egito. Eles então pagavam tributos pesadíssimos para que a Síria protegesse Israel, para que o Egito protegesse o sul de Israel. Eles tinham Deus. E eles abandonaram Deus. Mas Deus está dizendo: se vocês se arrependerem, eu irei restituir vocês. Convertam-se de maneira genuína, arrependam-se genuinamente. Eu não estou interessado em sacrifícios mecânicos, mas sim de uma atitude de coração. Isso aqui ecoa o Salmo 51, não é? Quando Davi fala que Deus não quer, Ele não se agrada, Ele não tem prazer em holocaustos, senão Ele daria. Mas um coração compungido e contrito, é isso que Deus espera de nós. Um coração constrangido e contrito, compungido e contrito. Bom, lições em seu contexto original. Veja bem, aqueles nomes que foram falados no início, né? A Jezreel quer dizer que Deus espalha, no seu sentido negativo. Lo Ruamá, que é a ideia de sem misericórdia, ou sem compaixão, ou desfavorecida. E Lo a mim, não meu povo. Agora Deus dá novos nomes a ele. Os novos nomes refletem uma nova relação entre Deus e a nação, pois todos serão filhos do Deus
vivo. E veja que coisa fantástica. João capítulo 1, verso 12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se tornar filho de Deus, portanto, não é por meio de uma linhagem, não é por meio da consanguinidade. Nós somos filhos da fé, porque nós depositamos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. E Ele então nos adota em sua família. E somos agora filhos do Deus vivo. O amor incondicional de Javé continua buscando mesmo quando desprezado. Isso aqui é fantástico. Mesmo quando desprezado, Deus insiste e continua amando. Então, quando nós falamos do nome, né? Jezreel não seria mais o lugar onde Deus espalha, mas sim um lugar de semeadura, onde Deus agora vai plantar. Desfavorecida, ou Loruamá, agora vai ser favor, vai ser misericórdia, porque Deus vai agir de misericórdia com o seu povo. Em lugar agora de não meu povo, um novo nome será dado, meu povo. Nós também vemos aqui traços do caráter de Deus em toda essa história do livro de Oséias. Deus é santo. Ele não permitirá que o seu povo desfrute o pecado por muito tempo, nem que viva de substitutos. Isso é fantástico. Deus, em sua santidade, Ele vai lidar com o pecado. Deus ama tanto um filho que Ele jamais irá permitir esse filho genuíno viva de maneira contumaz e obstinada no pecado. Deus vai agir. Não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Deus irá trazer juízo, Deus irá trazer à tona. Ele vai fazer isso por quê? Porque Ele é santo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não é possível esconder o pecado do Senhor. E Ele vai dar a devida tratativa ao pecado. Deus é amor. A infidelidade e a obstinação de Israel não são suficientes para esgotar o amor redentor de Deus. Um estudioso disse o seguinte: Oséias foi um dos homens mais amorosos de todos os tempos. Seu amor era tão intenso que nem os comportamentos mais vis podiam arrefecê-lo. Gomer partiu o coração de Oséias, mas possibilitou que o profeta desse ao mundo um retrato do coração do Deus amoroso. Deus é amor e Ele insiste com os seus filhos, mesmo quando eles estão cegos e obstinados. Deus é gracioso, Ele promete perdoar e restaurar todos os que se arrependeram e que voltarem para Ele. Se você se arrepender, Deus irá perdoá-lo. 1 João 1 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você tem vivido hoje longe do Senhor, esse chamado é para você. Volte para o Senhor. Volte os olhos para o Senhor. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se de viver uma ilusão, de acreditar nas falsas promessas de satisfação do pecado. Somente o Deus vivo pode preencher o seu coração. Somente o Deus vivo pode dar a satisfação que o coração humano tanto busca. Deus é fiel, quer seja para abençoar ou julgar, Deus sempre cumpre as promessas da aliança. O que é claro na história da humanidade, que nós falhamos em obedecer às alianças que o Senhor faz. Da nossa parte, nós somos infiéis, mas da parte do Senhor, isso é impossível, porque Ele é fiel. E porque Ele é fiel, Ele não pode negar a si mesmo. Portanto, da parte do Senhor, Ele fez uma aliança com todo pecador arrependido. Essa aliança foi feita lá na cruz do Calvário.
e o Senhor irá cumpri-la. Deus é um juiz justo. A nação seria conquistada e levada cativa. Deus, por vezes, dá oportunidade. Ele deu oportunidade para o povo se arrepender. Ele enviou profetas. Profetas foram mortos. Profetas foram zombados. Teve profeta que foi cerrado ao meio, porque era mais fácil lidar tirando a vida do profeta do que com as verdades que ele falava, vindas do próprio Deus. Deus é soberano. Ele controla a história da humanidade para a disciplina de seu povo. Tudo que nós vemos então nessa história é que Deus é o agente principal. É Ele então que permitiu com que Israel escolhesse e entrasse por esse caminho, para que depois Israel entendesse que somente Deus, Jeová, é o Deus vivo. E ele usa então o que estiver ao seu dispor. No caso, ele usa então uma nação ímpia para trazer juízo para o seu povo. É a forma então que Deus entende de restaurar Israel. O texto diz que Israel foi levada para o deserto. O deserto é um lugar de restauração. Se você está experimentando um deserto na sua vida, lembre-se, o deserto é um lugar de restauração. É um lugar inóspito, não é possível plantar nada, não há prosperidade, muito pelo contrário, mas é o local onde Deus encontra com pecadores obstinados, e ali Ele se revela como Deus de amor, e Ele restaura o coração pecador. Algumas aplicações aqui para nós. A identificação de Cristo com a nossa situação e a sua obra amorosa de redenção pode ser vista na redenção de Oséias por Gomer no mercado de escravos. Então, aquilo que Oséias faz, indo no mercado de escravos e comprando Gomer por um preço, redimindo Gomer, trazendo ela para a sua casa e amando Gomer, é uma alusão daquilo que Jesus fez por nós. Veja, quando Gomer então havia abandonado Oséias e estava vivendo com um amante, uma outra imagem, outra forma de comunicar que Israel havia abandonado o Senhor, Oséias teve de comprá-la por 15 peças de prata. Não era um preço exorbitante, pois ele havia se depreciado por conta de seus pecados. E é preciso lembrar que Deus comprou todos nós pelo preço extraordinário do seu único Filho. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O nosso estado, antes de Jesus nos encontrar, ou para você que ainda não tem Jesus como seu Senhor, era de escravidão. A escravidão é um modo de vida particular ditado por maus desejos, onde ignoram Deus e a sua vontade. A pessoa acha que quando ela tem a oportunidade, mesmo às vezes o crente, de querer viver da maneira como mais lhe agrada, isso é uma falsa, é uma ilusão, é uma falsa verdade. Pensando de que se eu experimentar tudo aquilo que o meu coração mais deseja, eu terei liberdade. Muito pelo contrário, você está sendo um escravo. O texto está dizendo que Jesus nos libertou dessa escravidão, desses grilhões que nos prendiam aos nossos desejos e ignorávamos completamente Deus e buscávamos apenas fazer a nossa própria vontade. O resgate da servidão não só foi possível mediante o pagamento de um preço de resgate. O resgate não foi pago com metais preciosos, não foi ouro nem prata, que apesar da sua durabilidade não tem valor duradouro, mas com o sangue de Cristo, que
que é genuinamente caro. O pensamento aqui deixa claro que o lembrete não é tanto a própria redenção, mas o custo da redenção. Nós podemos facilmente aceitar a redenção como garantida, porque foi paga por um precioso sangue, o sangue de Jesus. A maneira de evitar essa atitude, então, desse comportamento obstinado e contumaz, é lembrando do custo infinito e cósmico que foi pago pelo nosso pecado. Irmãos, esse aqui é apenas um panorama sobre o livro de Oséias. E eu quero desafiar você a ler esse livro com essas lentes. Deus ama o seu povo, mesmo que esse povo seja rebelde e contumaz. Deus continua amando. O povo caiu porque lhe faltou o conhecimento. Portanto, conheçamos, diz Oséias capítulo 6, e prossigamos em conhecer o Senhor. Se apegar ao Senhor. Leia o capítulo 11 e veja como o amor do Senhor é intenso por você. Meu irmão, minha irmã, você é objeto do amor do Senhor. Lembre-se disso. E viver uma vida debaixo desse amor, amando aquele que é o amado de minha alma, é a verdadeira felicidade. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo domingo, e mais à tarde, às 6h30, a nossa mensagem, começa então a nossa transmissão, e às 20 horas, o Terra Prometida. Deus abençoe, um ótimo domingo, graça e paz para você. Amém.